Lembramos os nossos temas desta quinta-feira. A indicação de Jorge Messias ao STF, a crise pelo preço dos combustíveis e os conflitos internos no governo federal há poucos meses da eleição. Conosco agora, Alessandro Soares. Um bom dia para você, Alessandro. Seja bem-vindo. Bom dia, Estevão. Bom dia a todos. Alessandro, começando aqui com o nosso primeiro tema, a indicação de Jorge Messias ao STF foi oficializada pelo Planalto ao Senado. A expectativa agora é para a data da sabatina do atual advogado-geral da União. Essa escolha foi anunciada por Lula em novembro do ano passado, mas confirmada mesmo somente agora. Com o envio oficial de sua indicação, Messias deve, então, retomar e intensificar as reuniões com senadores em busca de apoio. Alessandro, para você, depois de 4 meses, Messias deve ser aprovado ao STF? Estevão, veja, se o nome é enviado pelo presidente, significa que já existe, naturalmente, já articulações políticas sendo realizadas com relação aos senadores para aprovação do nome. Qual é o problema que nós temos hoje? Nós temos um problema que é o voto secreto, o medo de traições. Com certeza o Planalto já tem os cálculos matemáticos dos apoios, etc., das incógnitas e dos medos que eles podem ter. Mas, de todo modo, é o último ano de governo, você tem um processo eleitoral nesse exato momento, você não sabe o que vai ser o ano que vem, e a única saída que você tem, já adiantando o nome de um indicado a ministro do Supremo Tribunal Federal, é você enviar esse nome ao Congresso Nacional, no caso ao Senado Federal. Quando nós olhamos as qualificações do Messias, do Jorge Messias, para ocupar o cargo, não há dúvida nenhuma, não há nenhum problema com relação à qualificação, não existiria nenhum tipo de argumento de ordem técnica para bloquear essa indicação, essa escolha do presidente Lula. Mas o fato é que cabe ao Senado Federal a escolha, ou melhor, a aprovação para então haver a nomeação do Messias, e isso vai depender então de articulação política. Quando nós falamos de nomeação para ministro do Supremo Tribunal Federal, embora nós estejamos fazendo referência a um órgão do Poder Judiciário, de cúpula do Poder Judiciário, nós precisamos lembrar que ele não é um órgão de cúpula normal ou usual. Aqui não é uma questão só de ser aprovado em concurso público, mas há elementos de ordem política que são muito importantes. E aí entra em cena a articulação política junto aos senadores para que o nome seja aprovado. E é isso que, naturalmente, o próprio Jorge Messias está fazendo nesse exato momento e que o governo está fazendo nesse exato momento. No passado já ocorreu, veja, quando nós olhamos historicamente as nomeações para ministro do Supremo Tribunal Federal, lá na origem praticamente do Supremo Tribunal Federal, já ocorreram derrubadas de nomes indicados por presidente da República. No caso, foi pelo Floriano Peixoto, lá em 1894, nós tivemos 5 nomes que foram derrubados, lembrando que 2 ou 3 nomes não eram nem mesmo juristas, sendo que a Constituição naquela época dizia que bastava ter notável saber para ser nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal, o que levou muita gente a acreditar que notável saber significava qualquer tipo de saber e não necessariamente saber jurídico. Isso acarretou a derrubada desses nomes, o veto a esses nomes que foram indicados naquela época. Então, desde aquela época, nunca houve uma derrubada. Se isso acontecer agora, Estevão, significa que houve uma grande traição. E a gente sabe o que aconteceu lá no impeachment da Dilma Rousseff. Teve muita traição no plenário, lembrando e reafirmando que o voto é secreto, e aí está o grande receio do governo com relação a essa nomeação. Alessandro, vamos ao nosso segundo tema de hoje, porque nessa semana pelo menos 20 estados sinalizaram que vão aderir ao plano de subsídio ao diesel proposto pelo governo federal. Essa medida divide a subvenção de R$ 1,20 ao diesel entre a União e os estados, 60 centavos para cada. O acordo vem depois de semanas de negociações, enquanto o preço dos combustíveis continua subindo em meio ao conflito no Oriente Médio. Alessandro, com esse resultado, podemos dizer que o governo venceu a queda de braço com os estados? Estevão, nós temos hoje no Brasil, a partir da Constituição de 88, um federalismo cooperativo.
o que significa dizer, veja, a União não manda, não comanda de cima para baixo as esferas federativas, e as esferas federativas, os estados, os municípios têm autonomia para a tomada de decisões políticas. E aí, nesse cenário, é sempre muito difícil você, às vezes, fazer uma coordenação política. Você precisa de uma colaboração, uma cooperação entre os entes federados para que a política pública saia do papel. E nesse cenário que nós estamos vivendo agora, com relação ao diesel, com relação ao petróleo, nós temos uma situação de emergência. E aí tudo cria uma grande dificuldade. Então nós vamos ter um federalismo cooperativo, nós vamos ter uma situação de emergência com relação aos preços do petróleo e nós vamos ter um ano eleitoral. Somando tudo isso, o que nós temos é a necessidade de diálogo entre as instituições, entre estados, município e União, para tentar solucionar problemas de ordem interna de política pública. O que o governo tentou fazer foi colocar na mesa uma discussão importante. Isso levou naturalmente os estados a pensarem bastante que tipo de resposta dar ao governo. E aí, se você pensar simplesmente sob o ponto de vista do ataque político, você poderia imaginar que, olha, o melhor é deixar o governo segurar essa bomba política, esse rojão político, e vamos ficar olhando de longe, até porque esse preço, a questão do preço do petróleo e do diesel vai atingir em cheio o governo de alguma forma, e isso pode me beneficiar com relação ao processo eleitoral. Seria uma espécie de pensamento muito mesquinho, Estevão, com relação às políticas públicas e com relação à Constituição de 88. Mas veja, as coisas não são tão simples assim. Se isso ocorre nesse exato momento e alguns estados adentram ao pacto proposto pelo governo federal, isso vai dar também ao governo um conjunto de discursos para dizer, olha só, o sujeito diz que pensa no país, diz que, inclusive, muitos deles dizem que são patriotas, mas na hora do vamos ver, na hora de pensar na população brasileira, porque o preço, no fim das contas, quem paga na bomba de gasolina, ou quem paga em produtos ou em mercadorias, é a população que vai pagar esse preço. Mas aí esse cara, essas pessoas, esses governos que falam em defesa nacional, em defesa do país, em última análise, defendem somente os seus próprios interesses. Acho que o medo também com relação a isso fez com que muitos políticos que às vezes tinham de início críticas ao governo e até tinham interesse numa deterioração e num desgaste maior do governo, adentrasse e fizesse já um diálogo, vamos dizer assim, mais republicano com relação ao diesel e com relação a esse pacto proposto pelo governo federal. Estevão. Alessandro, vamos ao nosso terceiro e último tema, porque nessa semana nós assistimos à última reunião ministerial do governo, que teve o anúncio de muitas trocas com a saída de ministros para disputar as eleições. Só que, além disso, também teve polêmica. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, cobrou o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Sidônio Palmeira, a respeito do conhecimento das pessoas sobre as entregas realizadas pelo governo. Isso tudo faltando apenas 6 meses para as eleições. Nesse cenário, Alessandro, o ministro Rui Costa erra ou acerta ao criticar a comunicação do Palácio do Planalto? Eu não sei se é a forma mais adequada você fazer uma cobrança em público, numa discussão que deveria ser naturalmente interna com relação ao governo. De todo modo, a verbalização do ministro Rui Costa, ela diz respeito muito àquilo que nós já temos discutido ao longo do tempo com relação ao governo Lula, a questão da comunicação. Há falhas na comunicação? Provavelmente sim. Nós podemos indicar falhas na comunicação. Significa que é a falha na comunicação que está gerando ruídos ou problemas até com relação a pesquisas de intenção de voto, pesquisas políticas, rejeição de governo? Provavelmente sim, mas não só isso. Nós temos, naturalmente, aqui nós temos um cenário muito complexo e que não é somente a comunicação que gera esse problema. Quando nós olhamos os números do governo, quando nós olhamos os dados no papel sobre as políticas públicas, sobre a economia, sobre o pleno emprego que nós estamos vivenciando nesse momento, sobre o crescimento econômico que contrariou muito o mercado, a gente imagina que a população deve estar até mais feliz. Afinal, o governo está conseguindo resultados que normalmente, ou aquilo que foi previsto pelo mercado, não aconteceria. Então, seria um elemento positivo. O que o governo gostaria? Que isso fosse uma espécie de corrente imediata. Eu faço uma política pública, os números são bons,
eu tenho um sentimento da população positivo e imediatamente ela conecta isso com o governo. Mas o cenário não é esse. Nós temos um cenário de acirramento político, nós temos um cenário de polarização altamente ideologizado e que em uma das pontas dessa polarização nós temos a extrema-direita e nós temos redes sociais e nós temos um cenário também econômico extremamente complexo, onde você tem os preços ao longo do tempo pressionando muito a questão inflacionária, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E tudo isso, ao mesmo tempo, faz com que essa corrente, essa ideia de que seria imediata a conexão do resultado de uma política pública na minha vida com relação a uma atuação, uma atividade governamental, ela não ocorre de maneira natural. O que significa que talvez nós tenhamos também aí não só um problema de comunicação, e sempre existe um problema de comunicação, mas também um problema de enfrentamento ideológico. E eu acho que aí a comunicação não resolve por si só. Ela é um elemento de combate ideológico para mostrar que existe política pública, que existe Estado, que existe políticas que são realizadas e que, de alguma forma, influencia a vida do cidadão, mas é preciso mostrar para esse cidadão que existe uma linhagem, uma clivagem política nessa direção e que não é qualquer partido político ou qualquer político que defende essas clivagens de desenvolvimento interno do nosso país. Estevão. Alessandro, muito obrigado aqui pela participação nesta quinta-feira no quadro. Um ótimo final de semana e um bom feriado para você. Ótimo final de semana. Até semana que vem, Estevão. Um abraço. Até.